Muito bem, seja bem-vindo, nossa 11ª aula do curso de Cálculo 1. Nessa aula eu separei para vocês, a definição de limites e também alguns exemplos. Vamos começar pela definição. Então, seja f uma função definida em algum intervalo aberto contendo o número a, exceto possivelmente o próprio a, Exceto possivelmente o próprio a, porque a função não necessariamente precisa estar definida em a. Eu quero saber o comportamento de f de x quando x se aproxima de a. Então, f precisa estar definida em valores de x que estão próximos de a, não necessariamente no próprio a. Então, nessas condições, nós vamos dizer que L é o limite de f de x quando x se aproxima de a, ou ainda quando x tende a a, e vamos escrever limite de f de x quando x tende a igual a L, se para qualquer epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, de tal modo que esta condição aqui está satisfeita. Módulo de x menos a menor que delta implicar necessariamente que o módulo de f de x menos L seja menor que epsilon. Observe que essa condição tem que valer para todo epsilon maior que zero. Para qualquer epsilon tem que existir um delta de tal maneira que isso aqui aconteça, Como o módulo aqui nós podemos pensar como distância, a gente poderia dizer de modo equivalente. Distância de x até a menor que delta implica a distância de f de x até L menor que epsilon. Chamava a atenção de vocês para outro fato também, Dizer que módulo de x menos a é menor que delta é dizer, na verdade, que x está entre a menos delta e a mais delta. Assim como dizer que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, é dizer que f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então, aqui, olha, nessa figura que eu separei para vocês, que eu tirei lá do livro do Stuart, nós temos aqui o gráfico de uma função y igual a f de x, inclusive ela nem está definida no a bolinha está aberta aqui, e eu percebo que quando eu me aproximo do a, olha, pelo gráfico aqui, os valores de f de x, olha, eles vão se aproximando aqui de L. Então, aqui, nesse caso dessa função, quando x se aproxima de a, f de x se aproxima de L. Então, o valor limite aqui, quando x tende a é L. Isso, usando a nossa definição, pode ser comprovado. Por quê? À medida que eu tomo aqui um valor de epsilon, nós temos aqui L mais epsilon e L menos epsilon. Para qualquer epsilon que eu tomo aqui, eu sempre consigo aqui uma vizinhança, como é esse caso, se nós olharmos aqui em azul, uma vizinhança aqui do A, de tal maneira que para qualquer x nessa vizinhança, os valores de f de x, olha, eles vão cair aqui, entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então, se x está entre a menos delta e a mais delta, f de x correspondentes lá vão estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Significa que distância de x até a menor que delta implica que distância de f de x até L menor que epsilon. E para qualquer epsilon, mesmo que eu pegue aqui o epsilon menor, sempre é possível conseguir essa vizinhança. Olha. Mesmo que eu tenha que mexer no delta, que veja que essa vizinhança estava mais larga. Aqui eu já tive que apertar um pouco mais a vizinhança do A para garantir que para esse valor de epsilon que eu tomei aqui agora, menor, todos os valores de x nessa nova vizinhança aqui vão ser tais que os f de x vão estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então, eu vou fazendo o epsilon tender a zero, vou apertando cada vez mais essa vizinhança, diminuindo ela, e sempre eu encontro uma vizinhança do A que vai cair lá. Isso significa o seguinte, que não há como o x estar próximo do A sem que o f de x esteja suficientemente próximo aqui do L, porque por menor que seja o epsilon que eu tomo aqui, por mais apertado que seja esse intervalinho aqui, que está na cor bege, sempre existe aqui um conjunto de vizinhos do A, onde todos os vizinhos vão ter imagem aqui, tá? Então,
não há como x estar próximo do A sem que o f de x esteja suficientemente próximo do L. É isso que essa definição nos diz aí, tá? Então, à medida que o x tende a A, com certeza o f de x está próximo de L, né? Porque por mais apertada que seja essa vizinhança aqui, sempre existe uma vizinhança de A, onde todos esses valores vão cair aqui pertinho do L, tá? Bom, eu separei aqui um exemplo, onde nós vamos calcular o limite de 4x menos 5 quando x tende a 3 via definição. Nós vamos ver aqui que dá um certo trabalhinho, por isso que depois nós vamos desenvolver as propriedades para nos ajudar e para facilitar o cálculo de limites, né? Mas é sempre bom a gente ver alguns pela definição, até porque é a definição que fundamenta, né, todas as demais propriedades que nós vamos ver mais à frente. Então, o primeiro passo aqui é saber quem é o nosso candidato a limite, né? E nesse caso aqui, quando x se aproxima de 3, nós vemos que 4x menos 5, a tendência é que se aproxime de 4 vezes 3, que é 12, menos 5, que é 7. Então, nosso candidato a limite é L igual a 7. Feito isso, nós vamos tentar provar usando a nossa definição, né? Dado um epsilon maior que zero, nós temos que encontrar um delta, de tal maneira que, se a distância de x até 3 for menor que delta, a distância de f de x até 7 vai ficar menor do que epsilon, tá certo? Então, veja, nós temos que tentar garantir que esta condição aqui vai estar satisfeita sempre que o módulo de x menos 3 for menor que delta. Então vamos lá, vamos olhar para esse módulo que está aqui, olha, módulo de 4x menos 5 menos 7. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de 4x menos 12, tá? Que colocando 4 em evidência vai ser 4 vezes módulo de x menos 3. Então veja, nós conseguimos relacionar esse módulo aqui com o módulo de x menos 3. Então, para garantir que esse módulo aqui vai ficar menor que epsilon, eu preciso garantir que 4 vezes módulo de x menos 3 seja menor do que epsilon, né? E a gente sabe que 4 vezes módulo de x menos 3 vai ficar menor que epsilon quando? Quando o módulo de x menos 3 for menor do que epsilon sobre 4, né? Porque se esse módulo aqui for menor que epsilon sobre 4, 4 vezes ele fica menor que epsilon. Então, eu vou tomar delta aqui, sendo epsilon sobre 4, e aí eu vou ter módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4, e se esse cara que for menor que epsilon sobre 4, 4 vezes ele fica menor que epsilon, então esse módulo aqui vai ser menor que epsilon. De fato, olha, se a gente olhar aqui, olha, se a gente considera, dado epsilon, a gente considerar delta igual a epsilon sobre 4, tá? Nós vamos ter o seguinte aqui, ó, que se módulo de x menos 3 é menor que delta, né? Multiplicando ambos os lados por 4, então nós vamos ter 4 vezes módulo de x menos 3 menor do que 4 delta. Se delta é epsilon sobre 4, 4 delta é igual a epsilon, então aqui eu vou ter epsilon. E 4 vezes módulo de x menos 3, nós já vimos que é o módulo de 4x menos 5 menos 7. Então, eu percebo o seguinte, tomando delta igual a epsilon sobre 4, se a distância de x até 3 for menor que delta, isso vai implicar que a distância de f de x até 7 fica menor que epsilon. Isso mostra, então, que o limite de 4x menos 5, quando x tende a 3, é igual a 7. Então, dá para ver aí, por esse exemplo, né, que o cálculo de limites, via definição, ele é um tanto quanto trabalhoso. É por isso que nós vamos desenvolver aí as propriedades para nos auxiliar, tá bom? Bom, o último tópico que eu gostaria de ver com vocês nessa aula de hoje é o de limites laterais, né? Definição de limites laterais, que é o caso onde eu estou interessado em saber o comportamento de f de x quando x se aproxima de a por valores maiores do que a, e aí nós temos o limite à direita, ou quando x se aproxima de a por valores menores do que a, e aí nós temos o limite à esquerda, tá bom? Então, nesse caso, eu não estou interessado em saber o comportamento da função quando x se aproxima pelos dois lados, né? No limite à direita, eu só quero saber o que acontece com a função quando x
está tendendo a A pela direita, por valores maiores, ou ainda somente quando ele está tendendo a A por valores menores do que A, tá? Então, nós temos a definição, que é bem parecida com o caso inicial que nós vimos hoje, que é a seguinte, ó. Nós vamos dizer que L é o limite lateral à direita de f de x quando x se aproxima de A, e vamos escrever limite de f de x quando x tende a A pela direita igual a L, se para todo epsilon maior que zero existir um delta maior que zero, de tal modo que sempre que o x estiver entre A e A mais delta, a distância de f até L for menor que epsilon. Veja, comparando com a primeira definição que nós vimos, na primeira definição dizia que a distância de x até A teria que ser menor que delta. Significa dizer que o x estaria entre A menos delta e A mais delta, né? Aqui não, olha. Como eu estou me aproximando de A pela direita, por valores maiores do que A, não me interessa o que acontece entre A menos delta e A. O x tem que estar entre A e A mais delta. E isso é suficiente para eu garantir que a distância de f até L seja menor que epsilon. Então, não me interessa o que acontece à esquerda de A, só me interessa o que acontece à direita. Então, dado um epsilon maior que zero, nesse caso eu tenho que garantir que existe um delta também maior que zero, de tal maneira que se o x estiver entre A e A mais delta, a distância de f até L menor do que epsilon, né? Tá? Aqui nós temos também a definição de limite lateral à esquerda, né? Nós vamos dizer que limite de f quando x tende a A pela esquerda é igual a L, se para qualquer epsilon maior que zero existir um delta maior que zero, de tal maneira que se o x estiver entre A menos delta e A, isso deve implicar que a distância de f até L vai ser menor que epsilon. Aqui é a mesma situação, né? Só que o x deve estar antes do A, ok? Bom, pessoal, aqui eu separei um último exemplo, né? Que é o do limite da função raiz de x quando x tende a zero pela direita. Observe que nesse caso eu não posso fazer o limite dessa função simplesmente quando x tende a zero, porque se o x tender a zero pela esquerda, aqui eu teria valores negativos, a função nem está definida. Então, nesse caso, né, quando x tende a zero, eu só posso considerar o limite dessa função realmente quando x tende a zero pela direita. Nós vamos ver que esse limite dá zero. Por quê? Porque dado um epsilon maior que zero, se nós tomarmos delta igual a epsilon ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, olha, sempre que o x está entre zero, né, e zero mais delta, tá certo? Ou seja, se o x está entre zero e delta, a distância entre a função raiz de x e zero, que é módulo da raiz de x menos zero, vai ser a própria raiz de x, que é positiva. Isso aqui vai ficar menor que raiz de delta, porque se o x é menor que delta, raiz de x é menor que raiz de delta. E raiz de delta, da maneira que nós tomamos aqui, é o próprio epsilon. Isso me garante, então, né, que dado epsilon maior que zero, sempre existe um delta, que é epsilon ao quadrado, de tal maneira que se x está entre 0 e 0 mais delta, a distância de f de x até 0 fica menor do que epsilon. Então, limite de raiz de x quando x tende a 0 pela direita vai ser igual a 0. Tá bom, pessoal? Então é isso. Na próxima aula tem mais. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.